Oi, gente. Namastê. Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou a Kátia e hoje eu venho falar sobre a lei do karma. Porque eu tive aqui no último vídeo que eu fiz a pergunta de uma seguidora, Maria, onde ela me pergunta: Kátia, sobre esse 100% de responsabilidade, ela se refere a quando eu digo que nós somos 100% responsáveis das coisas que acontecem na nossa vida, que nós somos 100% responsáveis do nosso futuro. A pergunta que sempre faço é: e a lei do karma? E a herança que recebemos dos nossos antepassados? E os acontecimentos que o Criador nos traz, porque assim tem que ser? Isso tudo não está além dos nossos pensamentos conscientes e inconscientes? Como se diz, nenhuma folha cai sem que o Criador permita. Para mim, ainda está meio confuso. Se puder comentar, agradeço muito. E eu que te agradeço, Maria, por me lançar essa pergunta e possibilitar esse vídeo e a gente ampliar esse assunto. Porque é um assunto realmente que existem controvérsias às vezes, que às vezes gera muitas dúvidas. Tudo que eu venho falar aqui é baseado nas minhas experiências, nas técnicas que eu já fiz e passei na minha vida, nas coisas que eu pouco a pouco fui adquirindo e fui honestamente vendo que, caramba, fui eu que trouxe isso para mim, fui eu que gerei isso para mim, né? Então aí tem duas coisas, né? Primeiro tá a lei do karma. Se a gente for pegar sobre essa lei, na verdade é a lei de causa e efeito, a lei do equilíbrio. No Kybalion também já se diz, nas 7 leis herméticas, uma das leis justamente fala isso, que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. E que o acaso é simplesmente um nome que a gente dá para uma lei desconhecida ainda. E eu acho que essa lei é a lei do equilíbrio, onde tudo tem o seu lugar. Quando o francês, aquele que eu citei no vídeo passado, Jean-Pierre Garnier-Mallet, ele fala aí da teoria do desdobramento do tempo, onde tudo que a gente cria, quando eu falo do pensamento criador, gente, vamos entender aí não esse pensamento aleatório, né? Mas esse pensamento criador quando a gente traz com ele aí uma emoção, quando a gente pensa algo que gera aí um sentimento, uma emoção. Esse é o pensamento que ele colapsa aí com o campo eletromagnético, o campo morfogenético, né, que vai para esse campo que logo vai atuar na nossa vida aqui. Nós atraímos, de fato, e eu venho observando isso na minha vida principalmente, que nós atraímos exatamente tudo que a gente está vibrando. As pessoas que a gente atrai, a maneira como elas nos tratam, que de uma maneira ou de outra, em algum momento, nós colapsamos essa ideia. Veja bem, quando a gente fala também da lei do karma transgeneracional, que é tudo isso que a gente recebe dos nossos ancestros, como você bem falou, Maria, né? Uma vez que a gente tem conhecimento disso na nossa vida, que hoje existem milhares de ferramentas para a gente se dar com esses padrões repetitivos que a gente tem, como as constelações familiares, por exemplo, eu acho que elas vieram num momento maravilhoso, onde realmente existe uma abertura de consciência tremenda hoje. Nós sabemos, né, pela epigenética, a gente sabe que a gente carrega tudo aqui no nosso DNA. Então, tanto as emoções como a nossa carga física, espiritual, emocional, tá tudo aqui, né? A gente carrega tudo isso. Só que aí é onde vem a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento em que você se dá conta de comportamentos repetitivos, de coisas cíclicas na sua vida, cabe a você parar, observar e ressignificar isso. Ou ressignificar o passado que você teve, quando são coisas que você vem adquirindo desde aí, ou exatamente coisas da sua vida atual. Quando você vê que uma e outra vez te acontece a mesma coisa, para e se pergunta: o que eu estou vibrando?
O que meu campo eletromagnético aqui está vibrando para que eu atraia essa situação? Em que momento? Gente, para isso tem que sair totalmente do vitimismo e de ter total honestidade com a sua vida, com as suas decisões, com o que você já pensou alguma vez aí atrás. Tem coisas que a gente tem consciência, tem coisas que de fato a gente não tem consciência, que em determinado momento, às vezes quando a gente tinha 3, 2 anos, isso cravou aqui e ficou, isso traz uma situação na vida para a gente olhar uma e outra vez, mas é aí onde está a nossa responsabilidade. Por isso que eu considero que sim, que a gente tem 100% de responsabilidade da criação do nosso futuro, né? E também teve, mas isso é, olha, isso é um assunto mais amplo ainda, tá? Quando a gente vem falar de coisas reencarnacionistas, porque se a gente fala desde o princípio aqui da ilusão que a gente vive, né, nesse mundo ilusório, aí a gente vai acreditar na reencarnação e que a gente teve milhares de vidas. Mas se a gente sai um pouquinho fora disso, que hoje existem outras descobertas onde fica claro que na verdade está tudo acontecendo ao mesmo tempo, se a gente parte do princípio em que o tempo não existe, que esse tempo linear, tal como a gente, né, como ser humano aqui na Terra criou, para o universo esse tempo não existe, para o universo está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas o interessante dessa coisa da sua responsabilidade é quando você se dá conta de qualquer que seja a situação em que você vive, que está te trazendo problemas, ou que são repetitivas. Para e honestamente olha para isso e pensa, o que eu estou vibrando para que isso siga acontecendo na minha vida? Algumas vezes, ou melhor, sempre, quase sempre, quando a gente quer uma mudança na vida, se a gente vem na nossa zona de conforto, caminhando da mesma maneira, lá na frente vai seguir igual, certo? A gente só consegue mudar um padrão quando a gente muda totalmente a nossa forma de agir. Quando a gente quando a gente salta dessa zona de conforto e começa a agir de uma outra maneira. É só assim que a gente vai ter outro resultado lá na frente. Eu não sei se eu estou me fazendo explicar, tá? Mas se não, não tem problema. Esse é só um primeiro vídeo sobre esse assunto. Sobre a lei do karma. É que muitas vezes as pessoas usam mal, né, esse termo, como se fosse algo definitivo. Como se, esse é meu karma na vida. Não. Isso está te trazendo um padrão que você em algum momento, seja nessa vida ou em outra, criou. Em outra vida, entendendo-se, como eu digo aqui, tá? No mundo das ilusões, existem outras vidas. No mundo do universo, está tudo acontecendo aqui e agora, passado, presente e futuro. Então, partindo desde esse princípio, o que vale é que você, para construir o seu futuro, para que ele seja mais de acordo com o que você deseja, é no aqui e agora que você tem que modificar os teus atos, os teus pensamentos e tudo que você está colapsando aí. É agora, é no momento presente. O livro do Eckhart Tolle, que é um mestre, é um cara, um desses avatares, né, que ultrapassou todas as fronteiras e conseguiu chegar nesse lugar de amor incondicional que Buda chegou, que Jesus chegou. E esse é um cara que está vivendo nos nossos tempos aqui, eu considero, né, o Eckhart Tolle, assim como outros menos conhecidos e que estão aí também nesse momento, como é o caso do Sergi Torres, um espanhol aqui catalã, que é fantástico. Ele dá umas palestras assim incríveis sobre esse assunto. E é curioso, porque todos eles, ultimamente eu venho me dando conta disso, eu já citei um curso em milagres aqui anteriormente, eu volto a falar, porque quando você começa a investigar algumas pessoas, como é o caso do Sergi Torres que eu citei, Eric Corbeira, que é um outro cara muito interessante aqui, espanhol, que tem feito palestras pelo mundo inteiro, o Eckhart Tolle, todos eles citam um curso em milagres, todos eles passaram por esse livro, Um Curso em Milagres, que eu contei aqui em algum vídeo, que foi um livro que há uns 5 anos atrás ele surgiu na minha vida,
Aí eu meio que não dei muita bola, comecei, parei, e agora ele voltou com força total, né? E paralelo aí à ressonância harmônica, eu venho estudando um curso em milagres. E o curso em milagres, ele é como se ele abrisse os seus olhos para a realidade tal como ela é. É muito interessante porque é um livro que foi canalizado, segundo a pessoa que canalizou, uma psicóloga, cientista norte-americana, totalmente ateia, né? E ela canaliza e ela fala que a voz que vinha para ela era de Jesus. Talvez tenha sido de Jesus, porque era o entorno em que ela vive e tal. A trindade é essa, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, cabe. Talvez se fosse uma pessoa lá hinduísta, ia ter outra trindade, né? Mas o que importa, e o interessante desse livro, é que por mais que ele tenha uma, uma escrita cristã, porque ele se refere a Deus, Jesus, Espírito Santo, dentro do contexto, não é um livro nada religioso, tá? De forma alguma religioso, mas ele usa essa nomenclatura cristã. Só que ao mesmo tempo, todo o conteúdo dele é muito mais budista que qualquer outra coisa. E ele parte do princípio em que o mundo é um universo holográfico, uma projeção mental nossa, como já existem muitos outros estudos apontando para isso. E eu acredito que a ciência cada vez mais aí tá, né? Enfim, gente. Na Bíblia já existe aquela frase, né, que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Ou seja, aí já se fala da lei do karma também, de que na verdade tudo que a gente vai fazendo, os nossos atos, né, a gente pode escolher ir pelo amor ou ir pelo medo. Né? Existem dois caminhos aí, o amor e o medo. E o medo levando-se aí em conta todas as situações que a gente, às vezes, raiva, ira, que tudo isso está ligado no medo. Né? Tudo isso está ligado nessa. Eu falava do curso de milagres, né? Retomando, só para não perder a história, porque ali fica muito claro que toda essa angústia que a gente vive, que toda essa falta, esse desassossego que a gente tem, é porque a gente pensa que a gente está separado desse nosso Criador, né? Deus, Criador, fonte, como você preferir chamar. Mas que todo esse nosso desassossego, todo esse nosso vazio que a gente acaba buscando fora, é por conta da gente achar que a gente está separado disso. Uma vez que a gente se encontra aí novamente, fusionado com esse Criador, é quando a gente vê que de fato tudo está acontecendo conforme a gente já pensou de uma maneira ou de outra, ou acreditou num pensamento que a gente ouviu do outro. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você e aquilo cala aqui e aquilo passa a ser a sua verdade também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas aí é assunto para outro vídeo também. Na verdade, eu estou trazendo um assunto aqui, gente, ultrapassando alguns outros vídeos que eu queria fazer anteriormente, para ir pouco a pouco falando de certos assuntos que são mais delicados de tratar. Quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala do universo holográfico, quando a gente fala dessa projeção mental que a gente vive, né? Mas quando a gente pensa que nós fomos, durante muito tempo, criados num sistema onde Deus é algo punitivo, Deus vai te castigar, não faz isso porque Deus não sei o quê. E esse Deus punitivo, na minha concepção hoje, ele não existe. Deus é amor, é puro amor. É como a gente pensar numa mãe com os filhos, por exemplo. Por mais que os filhos façam e desfaçam e façam coisas muitas vezes atrocidades na vida, o amor que uma mãe vai ter por aquele filho não vai mudar. O que nós queremos para os nossos filhos é que eles sejam felizes. E a nossa única obrigação aqui é buscar por essa felicidade. É buscar a felicidade do coletivo. Quanto mais eu busco a felicidade do outro, quanto mais eu faço pelos outros, e aí entra a coisa do karma, né? Quanto mais você plantar coisas boas
para o ser humano que está à tua volta, para as pessoas que estão à tua volta, mais isso vai retornar para você como dharmas, que é o contrário do karma, né? Então, quando a gente vê alguma pessoa que... O que justifica, por exemplo, uma pessoa que vive, que tem todas as condições para ser feliz, tem dinheiro, tem todas as possibilidades, mas é deprimida? Muitas vezes, pessoas famosas que a gente sabe terminam se suicidando. E aí a gente pega uma outra pessoa que não vive condições tão, tão favorecidas assim e é muito mais feliz. Então, o que é que determina isso? O que é que determina a nossa felicidade, na verdade? Né? É o significado que a gente dá para as coisas que a gente viveu. Quando ela fala, né, Deus não permite que nenhuma folha caia, né, que não tenha que ser, né? Eu mudei a frase um pouco, mas vocês me entenderam. É isso, sabe? É você colher o que você plantou uma vez mais. A gente coloca muito nas mãos de Deus coisas que são próprias do nosso livre-arbítrio, próprias do nosso fazer aqui. É curioso porque um curso em milagres fala que Deus criou a todos nós, né, que nós somos partículas de Deus aqui na Terra, no mundo, mas o mundo é criado por nós, por essa mente dualista, por essa mente que se acredita separada do todo, separada de Deus. E por isso a gente causa os maiores problemas aqui, mas isso não é de Deus, isso é nosso, porque Deus é só puro amor. Deus não entende outra coisa que não seja amor. Então é curioso quando a gente começa a olhar desde essa perspectiva. E aí é onde eu falo de um curso em milagres, porque ele ressignifica tudo isso para você. Existem ali 365 lições que é para você fazer diariamente. E muita gente nem consegue fazer diariamente. Eu, por exemplo, eu comecei no começo do ano e eu ainda estou na lição 110, por aí, 120. Porque às vezes você para numa lição ali e você fica nela. Porque aquilo é tão forte, aquilo te traz tanta verdade. É um livro que pouco a pouco vai te abrindo os olhos. Eu venho estudando ele ainda e pretendo trazer aqui esse assunto. Claramente eu pretendo trazer esse assunto aqui. Porque de tudo que eu já estudei até hoje, é o que mais está calando, é o que mais está... É como se tivesse aí, de repente, as peças todas do puzzle se encaixassem, sabe? É como se tudo tivesse significado. É curioso porque daí você pega o que fala ali no Curso em Milagres, você vê a semelhança que tem com as coisas que o Hélio Couto fala e que outras pessoas falam, né? Outros estudiosos dessas inquietações que nós temos desde que o mundo é mundo. Então, gente, eu não sei se ficou claro, se não ficou claro também, eu volto aqui, vamos falar de novo disso, porque é um assunto que tem muito aqui para ser falado, eu não quero ficar desviando, eu tenho uma facilidade tremenda, né, para ficar desviando dos assuntos, vocês já perceberam? Então, de repente, me vejo indo, né? Já estou falando do curso de milagres, me falar do karma, mas é que tá tudo ligado, sabe? Isso é que é o barato de tudo isso, que tá tudo ligado. Parece que quanto mais você vai adentrando em tudo isso, mais você vai montando puzzle e vendo que, caramba, gente, é tudo tão mais simples do que o que a gente faz com a nossa vida. Mas enfim, a coisa da gente estar aí, da gente ser 100% responsável pela nossa felicidade, pelo nosso futuro, é justamente que, independente de onde venha o problema que você tem hoje, cabe a você ressignificar isso no agora. Cabe a você limpar isso, seja o que for, sabe? Se é algo gerado pelo teu karma, se é algo de um karma transgênico, seja o que for,
transgeneracional, seja o que for, sabe? Cabe a você ressignificar isso agora e saltar e sair daí, porque você tem consciência já de que tem algum enrosco. Se tem algum enrosco, é porque em algum momento você e o seu campo eletromagnético vibrou com isso. Isso se acoplou em você e se fez seu. Não sei se eu me explico, sabe? Mas cabe a você desacoplar agora, ressignificar, olhar para frente. Às vezes é muito melhor a gente simplesmente olhar para frente e colocar ali tudo o que a gente merece, porque o que você merece é ser feliz, o que você merece é amar. E é dessa maneira e dessa forma que você vai contribuir para a humanidade. Quando você espalha sorriso, quando você espalha gestos amorosos para todo mundo, isso só volta para você. Eu não digo com isso que você tenha que fazer as coisas esperando que retornem, né? Esperando que as coisas. Não, mas faça a sua parte. Caia onde caia, sabe? Faz sua parte. Que você pode ter certeza que lá na frente você vai ver o resultado disso na sua vida. Vai. Então eu não sei se eu fui clara, tá bom? Mas aí fica a minha resposta para Maria. Obrigada, Maria, tá? Esse vídeo, de certa forma, é a resposta para você também, tá bom? Para ampliar um pouco aí mais do que eu escrevi. E nada, gente, sem mais. Namastê. Obrigada.